boa noite. Está no ar o Arquivo de Notícias e na edição de hoje você vai ver como foram os dois grandes expedientes dessa semana, as indicações da vereadora Cláudia Furlaneto e do vereador Aristeu Dallalana. Legislativo autoriza instauração da CPI para investigar sucateamento da frota da Codepas. O primeiro espaço do grande expediente do mês de agosto foi ocupado pelo vereador Rui Lorenzato. O parlamentar falou sobre o pré-sal, que é a maior reserva de petróleo encontrada no mundo. Muitos de nós brasileiros achamos que não tem nada a ver com nós aqui no município de Passo Fundo ou nos outros municípios. E quero dizer que tem tudo a ver, porque o pré-sal é um recurso, um grande recurso, uma grande riqueza, é o ouro negro, como se diz, e pode ser uma parte dele direcionado para políticas públicas e melhorias da qualidade de vida dos brasileiros. Então, tratamos deste tema onde repercute nos municípios. Então, é por isso que nós não podemos privatizar a Petrobras, nós não podemos mudar o sistema de partilha para a concessão. O parlamentar explicou que as descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes na última década. Em território brasileiro, a extração de petróleo na camada foi feita pela primeira vez em 2007 pela Petrobras. O governo do Partido dos Trabalhadores assumiu em 2002 e com a sua preocupação de realmente dar incentivo às empresas estatais e acreditando no tema do pré-sal, investiu e já em 2007 conseguiu já descobrir o petróleo, né, no pré-sal, nas profundezas do oceano, a 7, 8 quilômetros de profundidade, e que isso tudo é graças ao governo atual acreditar neste investimento, e isso está dando resultado hoje e vai dar muito mais resultado nas gerações futuras, porque estaremos sim com mais receita nos cofres públicos, tanto a nível nacional, estadual e municipal, para investimento na saúde, na educação, no desenvolvimento, no combate à pobreza. Então eu acho que isso é mérito de quem acreditou, né, na época ali em 2007 e que explodiu aí essa grande descoberta que é essa grande riqueza que é o pré-sal. A província pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo de excelente qualidade e com alto valor comercial. Conforme o vereador, essa realidade nos coloca em uma posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. Torna o Brasil uma potência, torna o Brasil um grande país que também está captando toda essa energia, né, essa energia do petróleo no caso, para o uso do bem comum, para o uso coletivo dos brasileiros. Eu acho que isso é mérito, sim, de um governo que acreditou, investiu, apostou em ampliação, em investimento em tecnologia e está conseguindo hoje, chegando a resultados deste pré-sal. Em 2010 foi aprovada a Lei 12.351, que institui o novo regime de partilha. Desta forma, a participação da Petrobras nos consórcios de exploração não pode ser inferior a 30%. O orador do grande expediente disse que isso garante ao país mais soberania na produção de petróleo. A concessão você concede a uma empresa nacional ou multinacional para ela explorar e fazer um bom uso e agregar capital em cima daquela riqueza. E o sistema de partilha, ele deixa o controle sobre o Estado, no caso, sobre o Estado brasileiro, né? Ou seja, esse capital do pré-sal é do Estado, é dos brasileiros, e ainda tudo que for explorado através das empresas se garante 30% para o Estado, no caso, para ele investir na saúde, investir na educação, como eu já disse. Já em 2013 foi criada outra lei ligada ao pré-sal, agora destinando parte dos royalties para áreas importantes. 75% vai para a educação e 25% vai para a saúde dos royalties do petróleo. Então aí dá um resultado estrondoso e positivo nesse sentido das melhorias necessárias que nós precisamos no nosso país. O vereador Rui Lorenzato concluiu
concluiu o discurso dizendo que por causa do pré-sal tivemos muitos avanços. O receio agora é sobre o interesse das multinacionais. Por isso, ele criticou as ideias do senador José Serra. O projeto do José Serra ele está representando o interesse do capital internacional. Ele está especificamente sobre isso. Não dá para levar um susto sobre isso, porque na verdade o PSDB automaticamente, nas suas posturas, ele tem uma postura dessa, né? Não é um partido nacionalista, e o José Serra está representando muito bem isso, não representando os interesses dos brasileiros, o interesse do capital nacional. O vereador Patrick Cavalcante foi o responsável pelo grande expediente de quarta-feira. Nesse espaço de honra, o parlamentar prestou uma homenagem à Escola São Luís Gonzaga. Afinal, são 50 anos de história. Quando eu iniciei em 91, o CIEP estava sendo inaugurado. E a partir daí, eu comecei a observar que o aniversário da escola era sempre comemorado em 7 de agosto. E isso me intrigava um pouco. O aniversário da escola não é só a partir da inauguração como CIEP. A escola era bem mais antiga. A gente observava que tinha professores que já haviam trabalhado aqui há mais tempo. Os moradores diziam que vinham numa escolinha de madeira, bem diferente da que eu conheci. E a partir daí, quando eu tive a oportunidade, nós começamos a desenvolver essa pesquisa. E foi aí que nós localizamos a dona Josepina. Era uma casinha de madeira, tinha 2 salas, mas ocupada para a escola era uma só. Aí passaram mais tarde a funcionar as 2 salas de aula. Os alunos quando eu cheguei aqui, eram de 20 a 30 alunos, que mais tarde a gente dividiu em 2 turmas e foi progredindo. As pessoas da Redondeza eram muito boas para a escola, ajudavam muito a professora e também se interessavam muito. Se bem que os alunos que não pediam na cidade, era engraxate, mais ou menos um 80%, mas muito poucos operários e pessoas que trabalhavam fora mesmo. Mas mesmo assim, todo mundo ajudava. Fátima, por exemplo, é a funcionária mais antiga da escola. E assim como ela, para outras professoras, trabalhar na São Luís Gonzaga sempre foi um sonho. Um dia chegou um colega meu e disse: Fátima, tem uma vaga na escola se tu quer trabalhar. Eu fui reto lá na prefeitura, comecei a trabalhar, trabalhei 1 ano sem o concurso. Daí depois eu fiz o concurso, consegui passar. Estou até hoje aqui trabalhando, era só o prédio ali de baixo. Enquanto Deus me der força, eu quero estar trabalhando aqui na escola. Porque é um lugar que eu me sinto muito bem. Portanto, que eu saí e voltei de novo, né? Porque eu amo essa escola. Meus filhos estudaram, eu fiz o EJA de noite, né? Então, para mim é tudo. Eu comecei aqui na escola em 87. Aí a família estava aqui, né? Porque trabalhava eu, meu irmão, minha irmã, todos aqui, né? E o meu sonho também, no caso, quando eu saí da outra escola, que era na Vitorias, eu vim para cá e, no caso, daí saí e voltei, né? Porque aqui a escola também é maravilhosa. Na época era uma escola pequena, mas agora está uma escola com mais alunos, né? E aqui eu me sinto muito bem, eu adoro trabalhar aqui, os colegas são maravilhosos, eu me sinto assim em casa. Pedi transferência para cá, consegui em 2010. Quando eu cheguei aqui, foi um desafio para mim, porque me apresentaram uma turma de 7 meninos. Eram idades assim, já fora da idade, né? E eu pensava, meu Deus, como que eu vou trabalhar com esses meninos? Eu entrei para a sala de aula preocupada, assim, eles eram assim bastante agitados. E os primeiros tempos, assim, eu achava que eu não ia conseguir. Hoje, se eles me encontram, eles vêm correndo me abraçar, porque a gente conseguiu fazer um trabalho diferenciado, sair daquela rebeldia, né, que eles tinham, ocupar com oficinas e outras coisas, e eles conseguiram enxergar de outra forma a escola. Hoje, a Escola São Luís Gonzaga atende nos 3 turnos aproximadamente 800 alunos, do 1º ao 9º ano e também do EJA.
Cerca de 90 funcionários trabalham no local e o reconhecimento vem da comunidade. É uma honra fazer parte dessa equipe, dessa escola, dessa comunidade São Luís Gonzaga, que abriga esse complexo que já foi um CIEP, hoje é uma escola de 3 turnos, com qualidade. Fazendo 50 anos, é uma jornada de muita alegria, onde a educação integral e social faz parte da nossa programação diária, visando o bem comum e a promoção dos nossos alunos para que eles se engajem no mundo do trabalho. E nós temos muitos alunos que nos dão belos exemplos disso. Se hoje eu sou o cidadão que eu sou, foi graças a esses professores dessa escola, porque tem total assim importância na formação inicial. Acho que totalmente até a questão de caráter que uma pessoa possa ter depende também da formação e com o tipo de pessoas que ela convive. É impossível tu estar numa faculdade ou na pós-graduação e não lembrar de quem te alfabetizou, porque justamente a pessoa que se torna no final dessa carreira é graças àquela que te iniciou no início, né? Então eu fico assim até emocionado quando eu lembro da professora Daniela, porque foi assim uma mãe para mim. O meu esposo já foi um dos primeiros alunos daqui, que ele mora aqui no bairro toda a vida dele. E eu já tive 2 outras meninas que estudaram aqui. Elas já são formadas, já trabalham, já estão a nível de faculdade. E tenho a Cássia, que estuda aqui. E a escola, para mim, é como se fosse o coração da nossa sociedade, do nosso bairro. Eu tinha a possibilidade de colocar a minha filha, né, em outra escola, em outra instituição. Mas eu resolvi, e acho que fiz a escolha certa, de deixá-la aqui. Porque a sociedade que eu vivo, que nós vivemos, é aqui. Toda esta história foi ressaltada pelo orador do Grande Expediente na sessão plenária do dia 5 de agosto. O discurso ficou por conta do vereador Patrick Cavalcante, do Democratas. A sugestão partiu do presidente da Associação de Moradores, Rodolfo Boita, né, de fazer essa homenagem. Então nós trabalhamos então para fazer essa homenagem, né, de um bairro tão carente, um bairro necessitado, que tem diversas demandas lá. Nós temos a questão do presídio regional. No momento que é de comemoração, que a gente vê uma escola comemorando seus 50 anos naquela localidade, trazendo e auxiliando, e nós podemos mostrar hoje nas imagens, né, que já formou ali advogados, profissionais liberais. Então me senti muito honrado, né, de elas terem aceitado que a Câmara de Vereadores, no seu contexto, no seu conjunto dos 21 vereadores, fizesse essa homenagem aos 50 anos, né, da história de fundação da Escola São Luís Gonzaga. Nós temos hoje, na comemoração da Semana do Município, e a escola também comemora os seus 50 anos. Então, era uma oportunidade única de poder fazer essa homenagem nos 50 anos, e nós aproveitamos aí com a questão dos demais colegas vereadores. O parlamento manteve o veto do prefeito Luciano Azevedo à proposta que previa o IPTU Acessibilidade. O projeto que daria desconto tributário para contribuintes que adaptassem a calçada, atendendo às necessidades de pessoas com dificuldade de locomoção. Aqueles que adequarem os seus passeios públicos, a famosa calçada, na normativa 9050, né, que é uma NBR que trata sobre acessibilidade. Então, tu discute a mobilidade da cidade para os pedestres, para todas as pessoas, independente de sua necessidade. As pessoas que fazerem esse investimento, eles terão uma retribuição, uma isenção do IPTU, enquanto elas manterem a calçada dentro da normativa, darem toda a manutenção para a calçada. É um projeto que foi discutido com a Sinscom, que foi discutido com as entidades que tratam sobre acessibilidade, pessoas portadoras de deficiência física, e tivemos um apoio de todas as entidades. O veto do prefeito nos surpreende porque grande parte dos vereadores do governo votou favorável também a esse projeto. Nós esperamos uma audiência que nós solicitamos para avançar essa discussão, e se o Executivo tiver a intenção de encaminhar como projeto emergencial, para que nós possamos discutir e votar em 45 dias, eu encaminhei a indicação. Se não for essa receptividade, não tenho interesse em encaminhar a indicação, porque vai ser mais uma indicação que está lá à disposição do Executivo e não é utilizada. O Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo. Fique conosco.
Na operação Balada Segura aqui em Passo Fundo, o condutor é convidado a fazer o teste do etilômetro, onde se ele fizer o teste e não aparecer índice de álcool no aparelho, ele vai ser liberado. Se aparecer no aparelho um índice de até 0,33 mg, ele é autuado com a multa de R$ 1.915, mais a retenção da habilitação por no mínimo 24 horas, além de arrumar um condutor habilitado para levar o seu veículo. E se ele fizer o teste e aparecer um índice superior a 0,33 mg no etilômetro, além dessas penalidades, ele vai ser conduzido à delegacia de polícia, onde vai ter que pagar uma fiança. E se não pagar uma fiança, ele vai preso. O Núcleo de Agentes de Trânsito, o setor de educação para o trânsito, então deixa a dica: se beber, não dirija. Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E por muitas vezes direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as peças e esclarecer o que aconteceu. Se você tem alguma informação ou registro sobre essa época, contribua. Comissão Nacional da Verdade, para que nossa história se complete. De verdade. Governo Federal. Os fogões a lenha e as lareiras, logicamente que trazem um conforto nos dias e nas noites de muito frio. Nós devemos ter um cuidado muito especial antes de dormir, verificar se o fogo está totalmente apagado. Os fogões devem estar com a sua porta fechada para evitar a queda de brasas ou até mesmo algum pedaço de madeira incandescente. Nunca deixar próximo aos fogões qualquer tipo de roupas, tapetes, conjuntos estofados que possam entrar em contato e ali ter um princípio de incêndio. É muito importante, então, este cuidado. Importante também salientar a questão das crianças próximas a lareiras e a fogões a lenha. Outro dado importante é sobre a manutenção, ou seja, a limpeza das tubulações, dos dutos que conduzem a fumaça, antes de utilizar esses equipamentos, antes de começar a utilizar no inverno, ter essa preocupação de que os dutos estão limpos e em condições de serem utilizados. O Poder Legislativo autorizou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o sucateamento da frota da Codepas nos últimos 5 anos. A nomeação dos vereadores integrantes aconteceu no início dessa semana. São titulares da CPI da Codepas os vereadores João Pedro Nunes, Paulo Necli, Sidney Ávila, Patrick Cavalcante e Marcos da Silva. A suplência da comissão ficou com os vereadores Rui Lorenzato, Gleison Consalter, Alberi Grando, Alex Necker e Pedro Danelli. O requerimento acatado pela mesa diretora prevê a investigação ampla dos últimos 5 anos da Companhia de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo. Mas por pouco o vereador Marcos da Silva, proponente da CPI, não foi nomeado. No primeiro momento eu fiquei um pouco entristecido, porque eu, como proponente e como bastante conhecedor da área do transporte, pela proporcionalidade partidária, eu ficaria na suplência. Mas, como é de praxe na casa, e entramos em comum acordo, a bancada do PT, que seria o titular o vereador Rui Lorenzato, ele abriu mão, dando a titularidade para mim, onde eu sou muito grato ao PT, e deixar bem claro para a população, para o povo usuário do transporte coletivo de Passo Fundo, que não seria correto este vereador proponente da CPI da Codepas ficar de suplente. Então, mais uma vez eu agradeço ao pessoal do PT e deixar bem claro
para a população de Passo Fundo e principalmente para o usuário do transporte coletivo, que vou me debruçar em cima da CPI para trazer o resultado para a população do que realmente está acontecendo com a Codepas, o que aconteceu, se foi má gestão. A base governista terá o maior número de integrantes na CPI, com 3 vereadores. Entre eles está o democrata Patrick Cavalcante. O parlamentar tinha apresentado um pedido, negado anteriormente, para que a apuração sobre a Codepas atingisse um período de 12 anos. A oposição protocolou um documento pedindo os últimos 5 anos e nós queríamos ampliar mais. Como nós temos aí documentos que comprovam que há mais tempo já vem sucateamento, endividamento da Codepas, nós queríamos mostrar isso para a sociedade. Infelizmente, o nosso protocolo foi negado pela presidência da Casa por uma questão legal, isso faz parte do jogo político. Nós vamos compor agora e vamos trabalhar de uma forma muito transparente, de uma forma legal, para mostrar para o povo de Passo Fundo que a nossa querida Codepas ela está com problema de sucateamento, mas que não é um problema de 2 anos ou 3 anos, e sim que é um problema que já vem de mais tempo, de 10 anos, 12 anos atrás. Nós vamos trabalhar desta forma. Estou convicto que nós vamos mostrar para a população que esse problema do sucateamento não é de agora. O sucateamento da frota será o principal foco da comissão parlamentar de inquérito, como explica o vereador Marcos. Pelo sucateamento da frota e pela falta de manutenção, aí que vem aonde a gente quer chegar, que é a má gestão, entendeu? A má gestão, de uma forma ou de outra, porque todo o povo da minha querida Passo Fundo sabe muito bem que o transporte coletivo não trabalha no vermelho. E sim, ele tem condições, pelo valor da tarifa, de, no mínimo, dar um transporte de qualidade para o seu usuário, para o seu trabalhador do dia a dia. Mas o vereador Patrick discorda do objeto principal da investigação. Não é uma pauta específica o sucateamento, por quê? Porque o sucateamento, quando você tira um carro já numa concessionária que o carro é novo, ele já sai com a depreciação de 20% a 30%. Nós estamos discutindo uma frota que é de 2011, 2006, são frotas antigas. Então o sucateamento já vem ao natural. Nós mostramos documentos já aqui na Câmara de Vereadores que é feita uma manutenção. Nós vamos agora pegar toda essa documentação na CPI e vamos trabalhar com os colegas vereadores, com as investigações para mostrar aí o porquê desse sucateamento e a forma, né, de tentar auxiliar o Executivo para que melhore a qualidade da frota. Os trabalhos da CPI da Codepas devem iniciar nos próximos dias, com duração de pelo menos 6 meses. Agora vamos conhecer as últimas propostas apresentadas pelo vereador Aristeu Dalalana. Trata-se de um projeto de resolução e 2 indicações encaminhadas ao Executivo Municipal. O parlamentar quer a criação da medalha Jarba Sampaio Correia. O nome faz menção a um comunicador que marcou a história do esporte de Passo Fundo, através do trabalho em emissoras de rádio e televisão. Foi o maior comentarista esportivo de Passo Fundo, né? E que foi assim um ponto de partida para todos hoje que trabalham na imprensa passundense, principalmente com respeito ao esporte, né? O esporte amador, ao esporte profissional. Então era uma coisa assim que a gente sempre pensou em fazer isso ao longo dos anos e não teve a oportunidade. Se o projeto for aprovado, a distinção será entregue aos organizadores de eventos, atletas e dirigentes que se destacam na área desportista. Entre as modalidades que serão premiadas estão o futebol de campo e de salão, o vôlei, o basquete, a bocha ou o bolão, o automobilismo, a maratona, a rústica e a corrida de rua. Essa é uma maneira simples de tu homenagear as pessoas que dedicam a vida ao esporte, né? Porque todos sabemos que esporte é vida, esporte é saúde, todas as pessoas envolvidas no esporte, 90% trabalham com o coração, trabalham para o bem dos outros, né? Não é para o bem próprio. Para o Poder Executivo, o vereador Aristeu Dalalana encaminhou 2 documentos. No primeiro, ele sugere a elaboração de uma lei municipal para ampliar o trabalho de combate à dengue. Uma das medidas seria a possibilidade de ingresso forçado nas residências. No caso das empresas, o acesso já é facilitado.
você sabe que ali dificilmente existe algum foco de mosquito da dengue, porque os portões estão abertos, as pessoas têm a consciência que todo mês as pessoas responsáveis vão lá, fazem a verificação, ajudam, orientam, e no terreno do lado, o terreno do vizinho, o portão está fechado, as pessoas estão trabalhando, ali existe pneu, ali existe vasilhame. O mosquito da dengue, ele não se desenvolve onde o comércio está com a porta aberta, porque ali a fiscalização pode ir todo dia. Então, para que as pessoas sejam, obrigatoriamente as pessoas possam entrar nos pátios para fazer esse tipo de fiscalização. A outra solicitação trata-se de um pedido de providências. O PTBista quer a revisão e conserto dos equipamentos das academias ao ar livre. Atualmente, o município dispõe de 6 espaços públicos destinados à prática de exercícios. É algo assim que faz muito bem para a saúde de toda a população de Passo Fundo, né? A gente vê assim a quantidade de gente que está fazendo sua caminhada, que passa ali, que faz 5 minutos de exercício. Isso é bom para todos. Então a gente fez essa indicação, ao executivo para que seja feita as manutenção da academia, que é uma coisa normal. Estragar pelo próprio uso, porque ele é um equipamento. E também por causa do vandalismo, Infelizmente as pessoas não sabem que tudo que se estraga de coisa pública é a população que paga, é a própria pessoa que está estragando que vai ser responsável. O dinheiro da comunidade vai ali para consertar aquilo que a própria comunidade estragou. Então é um apelo que a gente faz para que ninguém mais danifique as academias, que a academia é saúde, é vida, é bom para todos. E na reportagem a seguir você vai conhecer 2 indicações que a vereadora Cláudia Furlaneto fez ao Poder Executivo. No primeiro documento, a parlamentar sugere a revitalização da Praça Antonino Xavier e Oliveira, mais conhecida como Praça do Hospital da Cidade. A ideia de Cláudia Furlaneto é que a Prefeitura elabore e execute um projeto neste espaço de lazer. É uma de tantas praças aqui de Passo Fundo que são lindas. Praças que acolhem as pessoas, que nos finais de semana a gente vai lá, são crianças andando de bicicleta, são pais, são piqueniques, E esse espaço tem que ser um espaço bonito, tem que proporcionar um conforto mínimo para quem lá frequenta. Então a nossa ideia, e não foi uma iniciativa minha somente, mas de várias pessoas a quem converso e que moram lá perto, que frequentam a praça, da necessidade dos brinquedos estarem bons, estarem podendo garantir a segurança das crianças que estão brincando, dos bancos para as pessoas sentarem. Enfim, a indicação é justamente isso, assim, que a gente possa qualificar o espaço de lazer, mais um espaço de lazer na nossa cidade. Na outra indicação, Cláudia Furlaneto enfoca a acessibilidade. Ela quer que o Poder Executivo apresente um projeto de lei obrigando que as maternidades façam adaptações para receber gestantes cadeirantes. Parece estranho falar numa gestante de cadeira de rodas. Não é comum a gente ver, mas existem. O fato de estarem numa cadeira de rodas não os impede de ser mãe. E existe uma dificuldade muito grande de todas essas mulheres, no sentido de que têm que ser carregadas. Elas estão na cadeira, elas têm que ser carregadas para cima da maca, para cima da mesa, para fazer os próprios exames, para fazer. Então, assim, eu não sei ainda de que forma nós estamos buscando algumas informações no sentido de que forma que a gente pode qualificar esse atendimento dessa mãe. Porque o fato dela estar numa cadeira de rodas não pode reduzi-la a alguém com menos atendimento, um atendimento menos qualificado do que as outras mulheres. O Legislativo está analisando a possibilidade de abertura de crédito especial no orçamento. De acordo com o líder do governo, o vereador Alex Necker, R$ 176 mil serão destinados para um convênio entre o município e o Estado, através da SUSEP. Um dos grandes problemas do sistema prisional brasileiro como um todo é a dificuldade de inserção, reinserção
do presidiário no mercado de trabalho. Esse programa é um projeto piloto aqui na cidade de Passo Fundo, projeto feito pela primeira vez, um convênio entre o município e a SUSEP, que visa oportunizar aos apenados do regime semiaberto a inclusão através do trabalho nas frentes de limpeza do município de Passo Fundo. E esses profissionais, eles seriam então remunerados? Seriam remunerados através do convênio. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma boa noite e até a próxima semana.